Não deixe a cegueira tirar aquilo que Deus ele tem para o seu coração. Cuidado. Muito bem, meus amigos, que grande honra estar participando aqui já no canal do YouTube do JQV, é isso mesmo, aonde há pouco foi colocado aqui no canal o nosso podcast que eu fiz com o pastor Márcio, e grande honra eu tenho de estar aqui trazendo hoje uma mensagem muito especial. Agradeço a Deus pela oportunidade, depois ao pastor Márcio Alves, o líder nacional, em âmbito nacional da nossa juventude, do JQV, que tem crescido a cada dia com a unção de Deus, em nome de Jesus. Meus amigos, eu quero falar hoje de algo muito sério para nós, sobre cegueira espiritual. E é um tema que muitos de nós que servimos a Deus, que fazemos a obra, que somos o jovem, que estamos envolvidos com a obra de Deus, não podemos esquecer. Os nossos olhos não podem estar vendados para o âmbito espiritual. E isso é algo muito sério. Eu quero trazer a você uma lembrança. Eu vou relatar aqui uma história de João, capítulo de número 9, onde a Bíblia fala de um homem que ele era cego desde nascença. Então, o homem chega até Jesus, Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu faça com você? O homem fala, eu quero ter vista. Jesus então cospe no chão, faz um lodo, passa sobre a vista do cego, fala para ele, e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que o cego foi e voltou enxergando, mas quando ele volta enxergando, os fariseus começaram a questionar. Peraí, mas será que você era cego mesmo? Trazendo aqui para os nossos dias a nossa linguagem, né? Será que você era cego mesmo? Você era cego mesmo? Aí ficou, não, era cego, ele me curou, mas peraí, como que ele pode te curar? Ele não pode te curar hoje? E foram, perguntaram para a família dele, perguntaram para a mãe, perguntaram se ele era cego. Aí sim, ele era cego, mas pergunta lá pra ele, né? Quem foi que curou ele? Mas quem foi que curou? Não, pergunta pra ele. Resumindo, ficou naquele enrosco todo, voltaram pra esse jovem e perguntaram pra ele, quem foi que te curou? Será que ele não era um fariseu, um pecador? Aí então, no versículo de número 25, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha só que coisa séria. Esse homem, ele tinha nascido cego e desde sua infância, aquela cegueira que ele tinha, nós podemos fazer hoje um paralelo sobre a nossa vida espiritual. Ele foi curado, ele deixou de ser cego e começou a ver a luz de Deus, sendo que muitos de nós não vemos a luz de Deus e continuamos cegos, fazendo a obra, exercendo o nosso chamado dentro de uma igreja e continuamos cegos. Estar cego é uma condição. Ah, pastor, mas como assim? Trazendo isso para o nosso mundo, trazendo isso para o nosso lado, como diz o título do vídeo, a cegueira espiritual vai levar o homem a condições ruins, a condições negativas. Como assim, pastor? A primeira condição que eu consigo enxergar o resultado da pessoa ficar cega espiritualmente é a incredulidade. Guarda bem isso. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que é o Deus desse século? O próprio Satanás. Ele que é o produtor, o causador da cegueira. Lembra do apóstolo Paulo, que era Saulo, quando aconteceu ali de ele ver aquela luz, e aquela luz, quando ele viu que era aquela luz, era o próprio Jesus, houve uma cegueira em seus olhos, porque ele ali perseguia os que estavam seguindo a Cristo. A gente pode ver que durante um pequeno período, ele continuou com as suas vistas cegas, mas as escamas dos olhos lhe caíram, e quando lhe caiu, ele passou a enxergar a luz. Muitos de nós não estamos enxergando a luz porque nós não temos o conhecimento da verdade. É necessário sim nós nos aprofundarmos na palavra, é necessário sim nós irmos atrás das escrituras, é necessário sim nós termos comunhão com Deus. Como eu dizia no podcast que eu gravei com o pastor Márcio, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus revela o nosso relacionamento com Ele. Então não podemos deixar com que o diabo, o Deus desse século, venha nos cegar. Muito pelo contrário. E se nós estivermos cegos, nós permanecermos cegos, nós vamos ver que a cegueira, ela gera a incredulidade. Muitos mais não confiam em Deus, ora durante muito tempo poder ser curado, ora durante muito tempo para poder receber uma bênção na família, ora durante muito tempo poder ter uma vida sentimental que venha surtir algum efeito, né? Uma vida sentimental que venha ser feliz, venha casar, e muitos talvez se frustram, mas por quê? Porque está cego. Você tem que pedir para Deus, Ele tirar as escamas dos teus olhos. Mas como que você faz isso? O que é isso aqui? Intimidade com Deus. Do mesmo jeito que a pessoa ela tem intimidade com seu marido, a pessoa ela tem intimidade
com seu cônjuge, ela tem que ter intimidade com Deus, para não ser levado à incredulidade. E o que mais? O João capítulo 3, versículo 19, a Bíblia fala um pouco mais. Para onde a cegueira vai me levar, pastor? O efeito da cegueira é o pecado. João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Por quê? Por causa da cegueira. A cegueira espiritual, ela faz com que a pessoa caia no pecado. Hoje os jovens estão tão cegos, estão preocupados com a sua vida amorosa, mas não têm paz no relacionamento. São jovens que não esquecem problemas que passaram no passado, relacionamentos que tiveram no passado, que mancharam muitas das vezes a vida deles, mas não conseguem superar para entrar num novo relacionamento. E olha só, o resultado da cegueira faz com que a pessoa entre no pecado. Hoje em dia a gente vê um mundo cheio de prostituição e muitos desses querem trazer essa prostituição para dentro da igreja, aonde a própria palavra de Deus, que Jesus, que é a luz, veio para passar por cima disso, mas o homem preferiu andar nas trevas. Isto mostra que a cegueira nos seus olhos vai fazer você pecar. Muito cuidado com isso. Hoje em dia é aquele negócio de jovem achar que o fato de se abrasar não tem nada não. É natural. É natural um homem ter relação com uma mulher antes do casamento. Hoje na igreja parece que tudo é normal. Pastor, mas não tem nada a ver. O pecado do alto prazer, eu posso dizer aqui até da masturbação. E muitos, infelizmente, estão cegos porque esquecem da luz de Deus, a luz do mundo, e estão entrando por esse caminho com as escamas nos olhos, deixando que o pecado entre na vida dele. Cuidado. Você que é jovem que está me ouvindo, não sei se você está vendo pelo Facebook, pelo Instagram, não sei, por qualquer plataforma, até mesmo pelo Spotify, cuidado. Não deixe a cegueira tirar aquilo que Deus ele tem para o seu coração. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós temos tudo que há de bom do reino para nós, não ficar com o pecado. Não permita com que a cegueira entre na sua vida. Pastor, o senhor já falou de incredulidade, já falou de pecado. Qual que é a terceira consequência que a cegueira ela pode causar? Efésios capítulo 4. Se você puder acompanhar comigo aí, Efésios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó: entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles. Para você ver que, assim como diz o profeta Oséias, que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aqui, a carta é oferecida aos Efésios, aqui escrito aos Efésios, diz: entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles. A consequência do resultado da cegueira é a separação de Deus. Olha só. Lembra de Adão quando estava lá no paraíso, estava lá no Éden? A Bíblia diz que naquele momento, quando ele comeu daquele fruto que Deus havia mandado ele não comer, naquele momento parecia que abriu para ele, né? Ele teve o conhecimento do bem e do mal. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Deus procurou por Adão, perguntou, como se Deus não soubesse, né? Que Adão estava ali. Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu estou aqui. Eu me escondi, eu vi que eu estava nu, me escondi. Naquele momento, ele teve uma cegueira no mundo espiritual. E a cegueira trouxe a separação de Deus. Não caia nessa. Cuidado com aquilo que você ouve. Seja um conhecedor da palavra. Muitas das vezes a palavra de Deus ela é distorcida e tem distorcida a mente de muitos jovens que não têm se aprofundado na palavra. Oséias capítulo 4 já diz isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não deixe a cegueira estar diante dos seus olhos, fazer você cair. Muito pelo contrário. Se levante, tome posse da tua bênção. Que Deus ele é com você em nome de Jesus. 3 consequências da cegueira. As consequências da cegueira: a incredulidade, consequência da cegueira, o pecado, consequência da cegueira, separação de Deus. Não queira ficar cego. Entre no conhecimento da palavra da verdade, que Deus tem muito mais para você em nome de Jesus. Tá bom? Quero fazer uma breve oração para te abençoar. Levanta sua mão direita. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor, ó Pai, possa abrir a visão desses jovens, dessa pessoa, desse homem e dessa mulher. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa fazer cair as escamas desses olhos, porque eu te abençoo, querido. Te abençoo, querida, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Beleza, meus amigos? Obrigado mais uma vez, Pastor Márcio, que me deu essa oportunidade de estar aqui no canal JQV. Você que ainda não é inscrito, tá aqui embaixo. Inscreva-se. Canal JQV aqui, oficial. Siga também pelo Instagram. Lá tem o podcast, muita participação legal lá no Spotify, aqui também no YouTube, você pode acompanhar. E também tem as minhas redes sociais. Pastor, onde o senhor tá? Eu estou em Taboão da Serra. Atualmente, estou em Taboão da Serra, até quando Deus nos permitir. Eu estarei lá, tendo culto de quartas, sextas, domingo, grande louvor e adoração. Nas minhas redes sociais, você pode procurar lá que você vai ver bastante novidade. No Instagram, _ Joe Brito. No Facebook você pode buscar só Joe Brito. E no YouTube você pode colocar Joe Brito. Tem bastante conteúdo bom, tem muito louvor, ministração da palavra, tem coisa boa para você, em nome de Jesus. Beleza? Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe você. Fica firme com Jesus, que Ele é a saída. Fique com Deus. Tchau.